Graça e paz, meu querido, minha querida. Mais uma vez estamos reunidos pela graça desse bondoso Senhor, poderoso Deus, aquele que é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor. Assim, nós convidamos a você, meu querido, minha querida, que se encontra aí na sua casa, participar desse culto, celebrar em adoração ao Senhor, aquele que é digno de honra, glória e louvor. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, para que realmente aqui, nesse momento, dediquemos ao nosso Deus, em louvor e em adoração ao nosso Senhor. Queridos irmãos, nós estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Aí onde você está, eu gostaria de te convidar a se colocar de pé, se assim você quiser, ou cumprimentar quem está ao seu lado, para iniciarmos este culto em que nós vamos louvar e engrandecer
Neste dia que fez o Senhor, queremos estar fazendo uma oração de adoração ao grande e poderoso Deus. Amantíssimo Deus, eterno Pai, nesta hora nós estamos diante do Senhor para te agradecer pelos grandes feitos que tu tem realizado em nossas vidas. Os grandes feitos, grandes maravilhas que tu tem realizado na vida do teu povo. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque tu tem estado sempre com a tua boa mão sobre nós. Nós te adoramos, Senhor, porque tu tens sido o grande eu sou, tu tens sido o alfa, o ômega, tu tens sido aquele que tem, Senhor Deus, estado com seus ouvidos estendidos para as nossas petições, tens estado com teus ouvidos, ó Deus, aberto para os nossos agradecimentos. Senhor, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Só o Senhor é magnífico, só o Senhor é exaltado, só o Senhor é a estrela da manhã. Por isso, ó Deus, nós te adoramos. Adoramos o Senhor na beleza da tua santidade. Adoramos porque tu tens sido, Senhor Deus, maravilhoso conosco. Tu tens nos protegido, tu tens nos guardado, ó Deus. Tu tens nos livrado do laço do passarinheiro. Tu tens nos livrado da peste perniciosa. Por isso, ó Deus, nós te adoramos. Pedimos, ó Deus, que tu, Senhor Deus, tu possa estar contemplando a nossa oração nesta noite. Que tu possa, Senhor Deus, estar contemplando a oração de cada homem, de cada mulher de Deus, e que está sendo feita nesta hora. Meu Deus, coloque o teu povo debaixo do teu manto sagrado, nos guardando. Continue falando aos nossos corações, através, ó Deus, dos cânticos, através da palavra ministrada. E que nesta noite, Senhor, tu possa fazer algo tremendo, tu possa fazer algo maravilhoso em nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós choramos, nós te adoramos, porque tu és tremendo. Te adoramos, ó Deus, porque tu tens sido fiel em nossas vidas. Por isso, ó Deus, perdoe os nossos pecados. Nós choramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Neste momento eu queria convidar você que está assistindo para que façamos a leitura bíblica de forma uníssona, tanto seja na sua Bíblia, impressa, física, quanto no seu celular, no seu tablet. Acompanhe conosco de forma uníssona, junto comigo, que está no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 10, 11 e 12, que diz assim: E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, e rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com escolhida geração de Deus eterno.
vozes entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Cantai da glória do Senhor, confesse toda língua que Ele reina para sempre, e sempre cantai da glória do Senhor, seus grandes feitos proclamai em alta voz a todas as nações. Ele é o Messias, o Rei e Salvador, e unam-se as vozes proclamando e cantando, glória ao nosso Deus, grandioso Salvador, que os povos todos venham dar louvor e glória ao Senhor. Cantai da glória do Senhor, ao príncipe da paz, ao Deus eterno soberano. Louvai e cantai da glória do Senhor. Erguei as mãos ao céu, rendei louvores ao Senhor eterno Deus. Ele é o Messias, o Rei e Salvador, e unam-se as vozes proclamando e cantando, glória ao nosso Deus, grandioso Salvador, que os povos todos venham dar louvor e glória ao Senhor. Dai glória ao Senhor, Ele é o Messias, o Rei e Salvador. Sim, Ele é o Messias, o Rei e Salvador. E unam-se as vozes proclamando e cantando, glória ao nosso Deus, grandioso Salvador, que os povos todos venham dar louvor e glória ao Senhor. Amém. Amém. Nesse momento de contrição, convidamos a igreja para fazer a leitura em Oséias, capítulo de número 6, do 1 ao 6, que diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva. A sua vinda é certa,
e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Nesse momento, a oração silenciosa. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Louvado e agradecido seja para sempre Teu santo e excelso nome. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença e suplicar, Senhor, o Teu perdão para os meus pecados, os pecados, Senhor, de toda a Tua igreja aqui na face da terra. Nós temos feito coisas que não Te agradam, por omissão, Senhor, coisas por palavras, pensamentos e obras. Mas neste momento, Senhor, queremos Te confessar e Te suplicar o Teu perdão, porque o Senhor é nosso Deus de misericórdia, que está sempre pronto a nos perdoar. Então eu entrego esta oração às Tuas mãos, todas as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento de louvor, mais uma vez eu vou te convidar a louvar com a gente. E mais do que nunca, eu vou te convidar a orar conosco. Porque esse cântico fala de entrega. Entrego a Ti a minha oração. E você na tua casa agora. E nós aqui, nós estaremos cantando também de uma forma em que nós estaremos entregando as nossas vidas, as nossas famílias, a situação em que nós estamos vivendo. Porque nós temos segurança em nosso Deus. Nós descansamos em nosso Deus. Cantemos agora com muita alegria. Segurança em nosso Deus. Descansa nele. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor. Fontes de águas vivas há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor. Fontes de águas vivas há em mim.
Pai querido, Pai de amor, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada por este dia. Obrigada, Pai querido, pelo perdão pelos nossos pecados, pela tua misericórdia sobre cada um de nós, teus servos. E agora, Pai querido, entregue em tuas mãos, Senhor Deus, os dízimos e as ofertas, Senhor Deus. Entregue em tuas mãos os teus servos que participaram deste momento e aqueles que não puderam participar, que o Senhor esteja suprindo as necessidades de cada um, segundo a tua vontade, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor Deus, espalhado na face da terra. E continua, Senhor Deus, nos abençoando, perdoando os nossos pecados, por pensamentos, por palavras e por obras. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Nesse momento eu gostaria de convidar a você a curvar a sua cabeça, a fechar seus olhos e direcionar o seu pensamento em gratidão a esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da Glória, nesse momento em que reconhecemos a gratidão desse Deus maravilhoso em nos permitir, a Igreja Presbiteriana de Bangu, que na última sexta-feira, dia 17/4, completou 88 anos. E quando olhamos para trás, verificamos quantas coisas passaram, quantos momentos foram atravessando para que se chegasse até o dia de hoje. Por isso que nós somos gratos, sim, pelas grandes coisas que o Senhor fez lá no passado,
e pelas muitas que o Senhor, no dia de hoje, faz por nós e irá fazer muito mais. Sejamos gratos a Deus por isso. Então, feche os seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus, 88 anos de organização, de fundação da IPB Bangu, porque, meu querido, minha querida, você faz parte dessa história, desse momento tão especial, chegarmos até aqui com a poderosa e bondosa mão do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Oremos. Deus eterno, nós somos agradecidos por esse momento tão especial para nós, como igreja do Senhor, aqui, Senhor, nessa localidade, nesse bairro de Bangu. Uma igreja como agência missionária do Senhor na expansão do Teu reino aqui na terra. São 88 anos, Pai, de proclamação das boas novas do reino. Obrigado a Deus pelas vidas que lá no passado o Senhor levantou, o Senhor sustentou, marcaram a história e deixaram um legado. Obrigado pelas vidas de hoje que fazem parte da igreja do Senhor, que estão marcando uma história, vão deixar um legado para aqueles que virão após nós. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, porque podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado, pelos grandes feitos, obras maravilhosas que o Senhor tem nos proporcionado. Os nossos corações radiantes de alegria, reconhecedores de que, se não fora o Senhor, até aqui não chegaríamos. Obrigado, Pai, que esta igreja continue, ó Deus, sendo um referencial aqui no bairro de Bangu, como agência proclamadora das boas novas do reino do Senhor. Tome em tuas mãos, Senhor, cada vida, cada família que faz parte da tua igreja aqui. Tome em tuas mãos a liderança da igreja, o conselho, a junta diaconal, os departamentos, as sociedades internas, os ministérios. Ó Deus, nós somos gratos, reconhecedores de que tudo isso proporcionado pelo Senhor. É a nossa humilde oração, assim o fazemos, em nome de Jesus, o Senhor da igreja, o Deus Salvador. Assim nós agradecemos. Amém, Senhor. Boa noite a todos, com imensa alegria que nessa noite eu vou cantar esse cântico que muitos têm falado ao meu coração esse ano, sobretudo nesse momento que estamos vivendo, e apesar de estarmos num momento de festa nosso, da Igreja Presbiteriana em Bangu, por mais um aniversário, mais um ano de vida, deixo essa mensagem ao coração de todos e que Deus nos abençoe. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá.
Meu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado é o que crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar e o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque nesse instante suplicamos, Senhor, as tuas bênçãos sobre a Igreja Presbiteriana de Bangu, Senhor nosso Deus, sobre as famílias que frequentam esta igreja, Senhor nosso Deus. E também, Senhor, pelos líderes, pelo pastor com a sua família, que Deus abençoe ricamente, Senhor, a fala, a palestra,
que o pastor fará esta noite, que ele possa estar ungido, Senhor, pelo Teu Espírito Santo e possa fazer, Senhor, a Tua vontade. Nós te suplicamos, nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome e por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Eu convido você a abrir mais uma vez a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, no capítulo 6, os versos 45 ao 52. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45 ao verso 52. Cujo relato bíblico tem como subtema, nesse capítulo, Jesus anda sobre o mar. Acompanhe comigo a leitura aí na sua casa, abra sua Bíblia aí e acompanhe essa leitura. Nos diz assim, Marcos 6, a partir do verso 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Mantenha a palavra do Senhor aberta para a exposição da mesma. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a iluminação do Deus Espírito Santo a falar aos nossos corações. Pai querido, Pai amado, mais uma vez queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar, de uma maneira muito que especial, para recebermos, ó Deus, a Tua palavra, a mensagem para os nossos corações nessa noite. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, através da ação poderosa do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, que venhamos, ó Deus, a entender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E logo após, colocarmos em prática na nossa vida, no nosso viver. Não falar aquilo que queremos ouvir, mas estarmos totalmente, ó Deus, abertos para ouvir a Tua voz em primeiro lugar. É a nossa humilde oração. Assim o fazemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa para você, meu querido, minha querida, diante desse texto que é bem conhecido nosso, mas nos traz várias lições. E eu quero nessa noite falar
como tema da nossa exposição, da mensagem do Senhor, dizendo: não se desespere, Deus está no controle. Não se desespere, Deus está no controle. Há momentos na nossa vida, na nossa caminhada, que ficamos sem direção, ficamos sem rumo e não sabemos aí o curso a tomar, a direção a seguir. Situações que com certeza nos abatem, nos levam ao desespero total e ficamos sem saber o que fazer. Por outro lado, importa o tamanho da forma, da situação, do momento em que foram traçados. E aí nós temos que parar, e aí nós temos que analisar, e aí nós temos que tentar entender. Porque aquela aparente segurança, aquela aparente paz, nós temos que parar um pouquinho e tentar entender esse momento. Porque de repente, do nada, tudo pode mudar. E aí, eu e você devemos tentar encontrar um meio, uma saída, uma forma, uma solução. Tudo pode virar contraditório. O que aparentemente nos dava segurança, o que aparentemente nos dava paz, o que aparentemente nos dava assim um certo conforto, tudo pode nos trazer, com certeza, de uma hora para outra, tornarem-se contraditório a nossa caminhada. E o texto que nós acabamos de ler é um texto que nos chama a atenção, é um episódio bíblico muito conhecido, como eu falei no início, onde que o nosso Senhor Jesus, Ele está ali com seus discípulos, está ali com a multidão, e Ele desafia aqueles discípulos a atravessarem aquele mar e para um outro lado, pois queria mostrar a eles, pois queria fazer eles entenderem a necessidade de estarem sempre atentos, vigilantes naquilo que eles deveriam enfrentar, naquilo que eles deveriam passar. Aí, uma coisa que nos chama a atenção, e nós devemos parar um pouquinho para entender, esse relato nós encontramos também lá em Mateus, no capítulo 14, lá em João, no capítulo 6, mas somente Mateus, ele registra a participação de Pedro ali, de uma maneira assim mais enfática, mais direta, no episódio onde o próprio Senhor Jesus convida Pedro a andar sobre as águas. Após aquela primeira multiplicação dos pães, o Senhor Jesus compeliu, conforme o texto está aqui no verso 45, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado do mar, para chegar àquela cidade de Betsaida. E ali, ele iria depois se encontrar com eles, e ele iria ali a estar com eles. Mas duas coisas aqui Jesus ainda deveria fazer, duas coisas importantes aqui que eram relevantes para o nosso Senhor Jesus. Por isso que ele pede aos discípulos para irem na frente e ele ficar ali. A primeira era que Jesus ele teria que se despedir da multidão. Isso demonstra que o nosso Senhor tinha um carinho muito grande pelas pessoas,
especialmente por aquelas que ali estavam. E uma segunda, muito importante também, é que o Senhor, Ele, após despedir a multidão, Ele vai se retirar, Ele vai subir ao monte para orar. Olha o verso 46, subiu ao monte para orar, e ali Ele vai falar com o Pai, que em secreto, como Ele já havia ensinado aos seus discípulos da forma que deveria orar, e ali vai estar falando de uma maneira assim muito íntima com o seu Pai, o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Após esses dois compromissos, ele sai e agora ele vai ao encontro dos seus discípulos. E um fato curioso é que esses discípulos, eles estão no mar e de repente, do nada, quando tudo aparentemente estava tranquilo, aquela paz, aquela bonança, eles estavam ali remando. E uma coisa que nos chama a atenção também é que aqueles discípulos, pelo menos 3 ali, Pedro, Tiago e João, tinham assim uma experiência muito grande do mar, porque eram pescadores, conheciam, estavam acostumados a lidar com ventos temporais, tempestades. Mas o interessante é que quando Jesus deixou esses 2 compromissos, acabou, com esses 2 compromissos, foi em direção àquele discípulo e avistava aqueles discípulos naquele momento que eles estavam ali em mar revolto e a situação estava fora de controle. E quando Jesus se aproxima, eles levam aí um grande susto, ficam com medo e entendem, ou melhor, identificam o Senhor, faz uma comparação do Senhor como um fantasma. Por que o fantasma? Naquele tempo, para o judeu, uma grande concentração de água era o lugar de mortos e de aparições de fantasma. Então, na cultura judaica, eles tinham esse fato, esse mito, melhor dizendo, por parte ali dos judeus. E eu quero trazer a sua atenção, chamar aí a sua atenção por uma coisa assim muito importante para nós. Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam apavorados, eles estavam desesperados, eles estavam diante daquela tempestade, eles não sabiam como controlar aquela situação. Mas Jesus foi quem falou com eles para que eles fossem para o outro lado. Jesus não esqueceu, o Senhor não esqueceu da vida desses discípulos. E aí, meu querido, minha querida, algumas perguntas nós temos que tentar responder. Quando nós perdemos o controle da situação, quando nós não sabemos o que fazer, quando as coisas não estão caminhando de acordo com o que talvez você tenha planejado, tenha pensado, ou quando tudo aparentemente, como eu disse lá no início, estava sob o controle e de repente saiu, e coisas contraditórias começaram a aparecer. O que fazer? Como sair dessa situação? E aí nós temos que vivenciar o sobrenatural de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a ação de Deus.
em nossas vidas. Como isso, aprenda uma coisa. Primeiro, o Senhor está atento ao que acontece conosco. Esse Deus maravilhoso, esse soberano Senhor, Ele está atento de uma maneira assim muito especial o que acontece na minha vida e o que acontece na sua vida. Volto a falar, como diz o texto lá no verso 45, o verso inicial do nosso trecho aqui do capítulo 6. Jesus compeliu eles a atravessar o mar. Ou seja, quem mandou aqueles discípulos para o outro lado foi o Senhor. Quem determinou para que eles fossem para lá foi o Senhor. E mesmo assim, diante daquela situação que eles estariam enfrentando, estariam passando, o Senhor sabia que eles iriam enfrentar aquele mar. O Senhor sabia que eles iriam atravessar ali diante das circunstâncias adversas, diante dos momentos ali de tempestade, aquele vento que veio assim de uma hora para outra talvez, mas o vento estava ali também. Então, Jesus sabia disso, o Senhor sabia. Isso significa que Ele tinha o controle daquela situação. Ele não perdeu de vista aqueles discípulos, aqueles homens que lá atrás Ele tinha escolhido a dedo, separado para serem discípulos, apóstolos do Senhor, de uma maneira especial, com cuidado do Senhor. Isso significa para nós que Deus ele tem uma vigilância 24 horas sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser. Talvez, meu querido, minha querida, eu e você esqueçamos por um dado momento, mas Deus não esquece, porque Ele está presente, Ele está vendo, Ele está olhando, Ele está no controle de toda a situação. Talvez não pareça, por mais que não pareça, mas olha o verso 48, nos diz assim: e vendo-os em dificuldade a remar. Olha aí, e vendo-os, que coisa tremenda. Jesus não esqueceu, não virou o rosto, não deixou de ver aquela situação que aqueles discípulos estavam enfrentando. Dia a dia o Senhor está conosco, dia a dia Ele está nos vendo, diariamente os seus olhos estão sobre nós. Salmo 121, o verso 4, nos diz lá o salmista: é certo que não dormita o guarda de Israel, nem dorme o guarda de Israel. Que coisa maravilhosa! É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Então, creia nisso. Deus está olhando para você, Deus está vendo você, e você está vendo o Senhor. Segunda lição que eu vejo nesse texto aqui, que nos chama a atenção, diante desse tema, não se desespere, Deus está no controle, que além de Deus olhar para nós, vigiando e tomando conta, o Senhor também Ele vai ao nosso encontro. Olha que coisa bonita, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Lembra que falamos, Jesus é quem determina, Jesus é quem manda aqueles discípulos atravessarem ali o mar, indo para o outro lado? Isso significa que Ele está também não só olhando, mas que Ele está também no controle da situação.
Observe o verso 48, mais uma vez aqui. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Meu querido, os discípulos estavam em dificuldades. Minha querida, os problemas eram reais e a situação estava totalmente fora de controle para os discípulos, mas não para Deus. E aí, eu quero chamar a sua atenção, é que Jesus ele vai ao encontro deles. E diz o texto aqui que ele foi ao encontro devido ao vento que lhes era contrário, e na quarta vigília da noite, isso era por volta das entre 3 e 6 horas da manhã, por ali, madrugada, e Jesus vai andando sobre as águas, como eu já falei, confundido como um fantasma, lá no verso 49 aqui, quando ele fala aqui, pensaram tratar-se de um fantasma e começaram a gritar desesperadamente aqueles discípulos. Mas aí o Senhor, quando está no controle, quando Ele determina e age, as coisas acontecem. Jesus chega para eles e fala assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha o verso 50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Em uma outra tradução, esse mesmo finalzinho aqui do verso 50 diz assim: coragem, sou eu, não tenha medo. Que coisa maravilhosa quando temos a presença de Deus. Que coisa maravilhosa quando nós temos vemos a ação de Deus. E Mateus aqui, ele registra nesse episódio lá no seu evangelho, no evangelho do Senhor, Mateus registrando na ótica de Mateus, ele registra a presença de Pedro aquele destemido, Pedro aquele covarde, Pedro aquele impulsivo, desafiador, enfim, aquele Pedro, a característica dele. E o Senhor convida Pedro a andar sobre as águas, mas num dado momento, nós conhecemos a história, ele começa a afundar, e Jesus ali mais uma vez presente, socorre Pedro e o levanta, o tira, resgatando Pedro. Queridos, Jesus quer estar e estar sempre perto de nós. Jesus é aquele que toma iniciativa de ir ao nosso encontro. Jesus é aquele que toma iniciativa de escolher os seus. E é interessante que não importa a situação, não importa o momento, não importa a hora. Se você prestou atenção aqui, era a quarta vigília de madrugada. Isso significa que não tem tempo para Deus, não tem horário para Deus. A presença de Deus, ela é real. Ela está nesse momento, na minha vida e na sua vida. A gente tem que acreditar nisso, que Deus intervém, que Deus é aquele que chega, que Deus é aquele que está.
e que independente das circunstâncias, independente daquele momento, independente do que esteja acontecendo, a presença de Deus é real em nossas vidas, em nossos corações. Então, creia nisso. Jesus, Ele vai ao meu encontro e ao seu encontro. Terceira lição que nós tiramos desse texto aqui, muito importante para nós: esteja pronto e atento à voz de Deus. Esteja pronto e atento à voz de Deus. Você tem que aprender a ouvir, você tem que aprender a identificar, você tem que aprender a saber o que é e o que não é. Aprender a discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Vamos entender aqui o relato? Por um dado momento, aqueles discípulos, eles não perceberam quando Jesus falou: sou eu. Ora, eles tinham acabado de estar com Jesus, eles foram chamados pelo próprio Senhor, mesmo no início ali, do ministério de Jesus, no ministério daqueles discípulos, mas já tinham certas afinidades, e com certeza, quanto mais nos aproximamos, quanto mais nos tornamos íntimos de alguém, mais conhecemos esse alguém, essa pessoa. E aquele discípulo estava com Jesus, e quando Jesus, vendo eles naquela situação, se dirigindo a eles, e Jesus fala: sou eu. E Pedro vai, Mateus vai registrar isso, como eu já falei para vocês, está lá em Mateus, lá no capítulo 14. Pedro: se é o Senhor, manda ir ter contigo. Sabe por que eles não perceberam a voz, não identificaram a voz do Senhor? Porque os seus pensamentos, os seus olhares estavam desviados do Senhor. Assim somos nós. Deus fala conosco, Deus manifesta a sua voz a nós, Deus fala através da sua palavra, e muitas vezes, meu querido e minha querida, nós não queremos ouvir o que Deus esteja falando. Eu quero destacar uma coisa muito importante aqui. Quando os nossos ouvidos estão tapados, quando a nossa mente está totalmente desviada, quando nossa vida está totalmente tomada pelo pecado, é impossível ouvir aquilo que Deus esteja falando e obedecer. É necessário que eu e você confessamos diariamente os nossos erros. É necessário que eu e você confessamos os nossos pecados, porque Deus continua ainda falando, Deus continua ainda manifestando o seu poder, a sua graça, manifestando quem Ele é na minha vida e na sua vida. E aqueles discípulos, eles tinham que entender isso. Olha o verso 50 lá no finalzinho: sou eu, não temais. Sou eu. Ouça a voz de Deus, entenda a voz de Deus, identifique a voz do Senhor, principalmente em seu coração, e esteja disposto ou disposta a obedecer aquilo que Ele determina. Lembra do episódio de Samuel?
lá no capítulo 3, verso 10, indo e vindo, ele não sabia quem era aquela voz que estava falando, mas no verso 10 ele faz uma declaração dizendo assim: fala, porque o teu servo te ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Então, meu querido, minha querida, saiba ouvir a voz do Senhor, porque a voz dele nos traz tranquilidade no meio do nosso pavor, no meio das nossas tempestades, e principalmente nos dias atuais, nesse momento que nós estamos passando aí, tantas vozes falando dessa pandemia. Saiba ouvir aquilo que Deus esteja falando ao seu coração. Deus está no alto e sublime trono, falando à sua igreja nos dias de hoje. E por fim, por último, quarta lição aí que nós podemos deixar aí ao seu coração: tenha o Senhor Jesus Cristo em seu barco. Lembra que eu falei com vocês? Não se desespere, Deus está no controle. Agora nós temos que colocá-lo sempre em nosso barco. E esse barco aqui eu deixo entre aspas, porque esse barco é a nossa vida, esse barco é a nossa caminhada, esse barco é a nossa trajetória. Lembram que eu falei com vocês no início? Que caminho, que rumo tomar, que direção? Às vezes aparentemente bem, outras vezes não. Então é esse barco que vai fazer a diferença, quem nós colocamos em nossos barcos da vida. E aí precisamos mais do que nunca da presença desse Senhor, desse Todo-Poderoso reinando em nossos corações. Olha o verso 52, diz assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Ou seja, Jesus tinha estado com eles precisavam do Senhor mais do que nunca. Quando nós colocamos Jesus na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória, em nosso barco da vida, a presença de Deus vai fazer uma grande diferença nessa caminhada. Quando nós deixamos, de uma maneira assim, porque na realidade quem toca o nosso coração, quem fala o nosso coração é o Espírito Santo de Deus, mas de uma maneira assim, livre, espontânea, Ele nos chama, Ele fala aos nossos corações, através da ação do Seu Espírito Santo. Nós temos que responder, nós temos que estar prontos para responder. Fala, Senhor. E aqui, quando nós o colocamos, Jesus no nosso barco, as coisas caminham bem. Zaqueu, lá no capítulo 19 de Lucas, no verso 5, diz assim: o Senhor falando para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Que coisa maravilhosa quando Deus toma a iniciativa, e sempre Ele que toma, de entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, entrar na nossa caminhada, tomar a direção, as rédeas da nossa vida. Nós precisamos entender isso. Jesus, ele tinha esse costume, esse desejo de estar com as pessoas. Ele tinha um prazer, ele tinha alegria. E nós temos que deixar essa presença do Senhor ser real na nossa vida. O hino de número 110 do nosso inário, Novo Cântico,
ele tem lá no seu coro dizendo que a presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. É a presença de Jesus que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. É a presença de Jesus que vai fazer o meu barco e o teu barco enfrentar as tempestades, os ventos, os raios, mas ele vai prosseguir. Ele vai, porque quando Jesus entra, o mar se acalma. Quando Jesus chega, há bonança na nossa caminhada. Diz o texto, no verso 51, assim: e subiu para o barco para estar com eles. Jesus sai da água, sobe agora ao barco. E diz o texto aqui, completando o 51, o vento cessa por completo, acaba a tempestade. Ao subir no barco, o vento cessou e eles continuaram a viagem, atônitos com tudo aquilo, mas em grande segurança, porque o porto seguro estava presente no barco e era o Senhor Jesus. Quero concluir e desafiar a você, meu querido, minha querida, que diante desses caos da vida, diante desse tumulto que nós estamos enfrentando, diante da situação que eu não sei o que você esteja passando aí na sua casa, na sua vida, a situação de como vai ficar o amanhã, o que vai fazer, essa questão aí do nosso país, da economia, do emprego. Quero dizer para você, meu querido, em nome do Senhor Jesus, porque é nele só, não se desespere, porque Ele, o Senhor, está no controle de tudo. Agora, Ele está atento, olhando, vigiando, guardando você. Outra coisa importante que você não deve esquecer, nem eu, Ele sempre vem ao nosso encontro. Está quase indo, né? Está meio à deriva aí, está rodando, e não encontra o caminho. Clame por Ele, chame por Ele, Ele vem ao seu encontro. Saiba discernir a voz de Deus e esteja pronto a obedecê-la. E por fim, com Cristo no barco, diz aquele corinho, lembra? Corinho antigo. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Meu irmão, minha irmã, dê a dianteira da sua vida ao piloto que tem toda a direção da nossa caminhada. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te sustente. Não esqueça, não se desespere, não se desespere, Ele está no controle. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.
se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com tentações, oh certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, oh mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Estamos chegando ao final do nosso culto e eu quero fazer aí esta oração com você. Quero suplicar mais uma vez a intervenção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Quero pedir e rogar ao Pai Celestial as copiosas bênçãos sobre a igreja, sobre o povo do Senhor, o povo de Deus. Esse momento é um momento de intercessão. Vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Hoje nós estamos começando uma semana e nós precisamos da direção de Deus. Vamos rogar pelas nossas autoridades. Vamos rogar pelos nossos profissionais de saúde. Vamos suplicar a Deus por aqueles que estão no leito, numa enfermidade.
Vamos suplicar a Deus as misericórdias e o consolo do Espírito Santo àqueles que perderam seus entes queridos nesta pandemia do coronavírus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós somos agradecidos porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de cultuar, de louvar, de celebrar ao Senhor com esse culto de adoração ao Rei da Glória, ao Senhor, o Todo-Poderoso. E agora nesse momento queremos suplicar, ó Pai, por aqueles que estão, ó Deus, passando assim momentos delicados, difíceis, ó Deus, adversos, ó Pai, diante das circunstâncias atuais que estamos aí presenciando, nesse momento aí tão delicado, ó Deus, que se encontra o nosso país, diante desta pandemia. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Como o texto que nós acabamos de receber da mensagem da parte do Senhor, não tira o teu olhar de nós, que saibamos ouvir a tua voz, que saibamos, ó Deus, colocar aí o Senhor sempre em primeiro lugar na nossa caminhada, nas nossas decisões, e com a certeza de que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Vá ao encontro, Deus, de cada família, de cada lar, de cada vida, teus filhos nessa noite, Pai. Supre, ó Deus, com teu poder, com a tua graça. Opere maravilhas, milagres que venham do alto e que vejam manifestar o agir do poder do Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, ó Pai, diário sobre nós. Te pedimos, Pai, pelos profissionais de saúde, colocamos essas vidas no teu altar, diante, ó Deus, desse momento tão difícil que eles estão vivendo, abrindo mão, ó Deus, de suas vidas em prol de outras vidas. Que a tua misericórdia esteja sobre eles, Pai. As famílias que já perderam seus entes queridos, ó Deus, que o conforto do teu Espírito Santo esteja presente nessas vidas. E nós, como igreja, como família do Senhor, possamos entender o momento que nós estamos atravessando. Nos dê, ó Deus, coragem, nos dê, ó Deus, o renovo físico e espiritual, nos dê, ó Deus, as condições necessárias para superar e não desistirmos. Obrigado, porque podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela semana que se inicia, que seja uma semana rica e abençoada, talvez de algumas lutas, algumas dificuldades, mas sobretudo de grandes vitórias no Senhor, para o louvor da tua glória. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades, na pessoa do Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, especialmente das nossas vidas, na pessoa do Filho, o Supremo Pastor das ovelhas, Jesus Cristo, na pessoa do Deus Espírito Santo, aquele que vive e reina, aquele que consola e conforta, aquele que restaura e nos renova. Recai essas bênçãos, Deus, sobre cada lar, cada família, sobre a tua igreja, não só a IPB Bangu, mas toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre.